A alergia ao ovo também é uma alergia muito comum. Na verdade, depois da alergia ao leite, ela é a segunda alergia alimentar mais comum em crianças e bebês, né? Em bebês e crianças pequenas. Mas antes da gente começar a aprofundar um pouco mais o nosso assunto, eu quero lembrar vocês que eu estou aqui agora com vocês ao vivo pelo YouTube e pelo Instagram, então por esse motivo às vezes eu mudo o lado onde eu estou olhando. Então eu quero aproveitar para dizer que se você caiu aqui de paraquedas, está assistindo o vídeo pela primeira vez ou está assistindo a live pelo Instagram pela primeira vez, que você entre no canal, para quem está no Instagram, e se inscreva, para quem já está no YouTube, se inscreva no canal, já ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo novo, porque toda semana tem vídeo novo, e aproveita e ativa também o sininho, ou melhor, e aproveita e já deixa o seu like se você gosta desse tipo de vídeo, para a gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo para você, tá bom? E lembrando que você também pode mandar a sua pergunta. Se você está assistindo ao vivo, você pode mandar a pergunta no chat, e para as pessoas que estão assistindo ao vivo pelo Instagram, pode mandar comentário aqui no próprio vídeo mesmo, que se eu puder, eu respondo a pergunta agora mesmo durante a live, tá bom? Senão a gente responde depois. O mesmo vale para quem está assistindo o YouTube já gravado. Você pode deixar a sua pergunta como comentário do vídeo, que a gente sempre responde. Quem me conhece, me acompanha há mais tempo, sabe que eu dou o máximo de mim para responder todas as perguntas que vocês me mandam, tá? Ou eu, ou alguém da minha equipe, a gente sempre tá respondendo tanto comentários do YouTube quanto directs ou comentários aqui na live do Instagram. Combinado? Então não esqueçam de se inscrever, deixar seu like, ativar sininho, e pessoal do Instagram, vão lá no canal do YouTube se inscrever. Quem tá me vendo pelo YouTube, vá até o @isabellajardim_nutrialergia e segue a nossa página também do Instagram. Bom, então vamos lá. Como eu disse, a alergia do ovo também é uma alergia muito comum e na verdade é a segunda alergia mais comum entre crianças pequenas e bebês. Só perde, vamos dizer assim, né, para APLV, que é a alergia à proteína do leite de vaca, que é a mais comum de todas. Nós falamos de APLV na live passada. Então, hoje, nós vamos falar mais sobre essa alergia, que é a alergia ao ovo, que é a segunda alergia mais comum entre bebês e crianças pequenas, tá? E embora o ovo seja uma excelente fonte de proteína... Opa, peraí só um pouquinho, pessoal. Desculpem aí, acontece que eu tive que ligar um ventinho aqui, porque tá um calor e tá voando um pouco as coisas aqui. Bom, e embora o ovo seja uma excelente fonte de proteína, as proteínas do ovo também apresentam um peso molecular alto, e peso molecular, para quem não sabe, é a medida que a gente usa para medir moléculas de proteína, tá? Então, quando a gente diz que o peso molecular é alto, significa que provavelmente é uma proteína de um pouco mais difícil de digestão. E embora a alergia alimentar não esteja relacionada diretamente com a digestão e sim com o sistema imunológico, o fato de ser uma proteína mais difícil de ser digerida pode contribuir para essa confusão que o sistema imunológico faz. Então, por isso que a gente diz que é uma proteína de alto peso molecular e que é muitas vezes de um pouco mais difícil de digestão para o nosso organismo, tá? Como ela tem, né, o ovo tem proteínas de peso molecular muito próximo ao de outras proteínas que também são potenciais alergênicas, é muito comum ter alergia ao ovo. Mas é claro, gente, que isso não significa que toda criança alérgica, toda criança que tem APLV vai ter alergia ao ovo também, tá? Não é porque ela é mais comum que toda criança vai ter alergia. Quando a gente diz que é mais comum, a gente quer dizer que as chances da criança ser alérgica, ter essa alergia, são maiores, mas não significa que porque a criança já tem uma alergia ou tem uma predisposição a ter alergia, que ela vai ter essa alergia. Cada caso vai ser um caso, né, gente? Então, não é indicado e não vale a pena você cortar da dieta o ovo se você não tem um diagnóstico de alergia ao ovo, tá? Não tem necessidade disso. Tá bom? É só se realmente houver o diagnóstico, tá? E a criança que é alérgica ao ovo, ela pode ser alérgica a algumas proteínas que são encontradas na gema, algumas proteínas que são encontradas na clara, que são proteínas diferentes, ou a proteína das duas partes do ovo. Então, pode ser tanto alérgica só à gema, alérgica só à clara, né? Ou alguma proteína que tem na clara, ou as duas, tá? A gente vai encontrar crianças com alergia a qualquer um desses componentes.
componentes. Então percebam que nem toda criança que é alérgica ao ovo é alérgica à mesma proteína do ovo, porque o ovo ele tem mais de uma proteína, tá? Ele tem várias proteínas. As mais comuns, né? As mais comuns que normalmente são pedidas até nos exames de sangue é albumina e ovoleucina. Não, é albumina e ovoleucina. Ovoleucina, isso mesmo. Albumina e ovomectina. Desculpa, gente. Tô com isoleucina na cabeça, que é uma outra coisa. Então, a albumina e a ovomectina são as bactérias. Gente, tô trocando todos os nomes hoje. Acho que eu dei tanta aula hoje que eu já tô ficando meio maluca. São as proteínas mais comuns do ovo, né? O ovo até tem bactéria também, mas enfim. Nós estamos falando da proteína, que é isso que interessa pra gente. Então, a proteína do ovo mais comum de causar alergia é a albumina e a ovomectina, que são as proteínas que normalmente são pedidas no exame de sangue, mas não são só essas, pode ser que a criança tenha alergia às duas e pode ser que a criança tenha alergia a uma delas, tá? Mas, apesar disso, a gente sempre orienta que a criança não consuma o ovo de jeito nenhum, mesmo que ela tenha alergia só à proteína da clara ou só à proteína da gema, a gente orienta num primeiro momento, enquanto tá começando a fazer o tratamento, que não ingira o ovo, porque é muito difícil a gente separar clara e ovo sem que um tenha tido contato com a proteína do outro, né? E vocês sabem que as proteínas podem causar contaminação cruzada. Então, a gente evita, pelo menos num primeiro momento, né, num início de tratamento, a gente fala para não comer o ovo de forma alguma, tá? Existem estudos que calculam que a criança, que calculam que 2,5% das crianças apresentam alergia ao ovo. Só que o lado bom dessas pesquisas é que, felizmente, essas mesmas pesquisas mostram que 70% das crianças, né, uma média de 70% das crianças com alergia ao ovo vão superar essa alergia. O que significa isso? Elas vão desenvolver a cura para essa alergia, elas vão desenvolver a tolerância, né, de forma espontânea. Mas isso não significa que não se deve fazer o tratamento, e eu vou falar um pouquinho disso mais pra frente aqui na nossa live. Ou melhor, mais pra frente não, eu vou falar agora pra vocês. Porque essas pesquisas, elas também sugerem que, apesar da maioria das crianças desenvolver tolerância, né, acabar se curando da alergia ao ovo, elas estão fazendo isso cada vez mais lentamente e cada vez mais tarde. Então, por isso que a gente diz que não é porque existe uma chance grande da criança desenvolver a tolerância de forma espontânea que a gente não tem que fazer o tratamento. Por quê? Porque quanto mais a gente adia esse tratamento, quanto mais a gente deixa a criança ter contato com aquele alimento que está causando alergia nela, ela vai ficar mais inflamada, mais reativa, e aí ela vai demorar mais para alcançar essa cura se ela faz parte dessa porcentagem de crianças que vão alcançar a cura. Então percebam, sem contar, né, gente, a falta de qualidade de vida. A criança toda hora passando mal, tendo sintomas, não é legal. Então a gente tem que fazer sim o tratamento, independente de saber, né, que os estudos mostram que a grande maioria das crianças vai desenvolver a tolerância de maneira espontânea. Tem uma pergunta aqui no Instagram: logo depois que meu bebê de 4 meses tomou leite Aptamil, ele ficou todo empolado. Pode ser que ele tenha alergia a leite? Pode ser sim. Ele tomou Aptamil comum. Porque, gente, a maioria das fórmulas, eu vou só fazer um parênteses aqui para responder a pergunta dessa mãezinha, apesar de não ser sobre alergia a ovo. Mas ela tá falando que a criança toma uma fórmula infantil, que é o Aptamil, e a maioria das fórmulas infantis, elas são feitas à base de leite. Tá? Elas são feitas à base de leite de vaca. A diferença é que elas são modificadas. Mesmo aquelas que são direcionadas para criança alérgica, que a gente chama de fórmula hipoalergênica, ela também pode ser feita à base de leite de vaca. Só que elas têm proteínas extensamente hidrolisadas. Então, são proteínas que já estão quebradas. Então, 90% das crianças, mesmo tendo alergia ao leite de vaca, vai tolerar bem
a fórmula com proteína extensamente hidrolisada, mesmo que ela seja feita com leite de vaca, tá? Então, voltando aqui ao ovo, mas pode ser, tá? Peraí, deixa eu só voltar aqui o comentário para ver o nome dela. É Eunice, né? Isso? Eunice, pode ser que seja sim, eu acho que vale a pena você investigar. É que assim, ó, a alergia é uma caixinha de surpresas, sempre falo isso para vocês. Então, a criança pode ter alergia a várias coisas, às vezes algum componente sem ser exatamente a proteína, mas assim, é muito mais fácil que realmente esteja acontecendo uma alergia à proteína do leite, que tem na fórmula. Então eu acho que vale a pena você investigar sim. Mas também vale a pena, especialmente porque no caso do seu bebê, ele apresentou sintoma na pele, vale a pena você investigar outras coisas também, sabe? O tecido que você usa na roupinha, o tipo de fralda, o tipo de pomada, às vezes o sabonetinho que você está usando na hora do banho. Então tudo isso a gente tem que verificar. Porque embora a gente saiba que de fato as alergias alimentares aumentaram, de fato existem muitos diagnósticos de outras coisas que na verdade eram alergia alimentar, a gente também não pode achar que tudo é alergia alimentar, né? Normalmente a alergia alimentar, ela vem acompanhada, mesmo que tenha sintoma na pele ou respiratório, ela vem acompanhada de algum sintoma gastrointestinal. Tá? Normalmente. Então, mas eu acho que vale a pena investigar sim. Só toma um pouco de cuidado também para não ir logo direto naquele diagnóstico de alergia sem investigar direitinho, de alergia alimentar, sem investigar direitinho se não é uma outra possibilidade, tá? Mas pela idade, até por ser um bebezinho de 4 meses, eu acho que pode ser sim, tá bom? Bom, mas então voltando aqui ao ovo. Gente, se mais alguém quiser fazer pergunta, pode fazer, tá? Nossa, tem um monte de outras perguntas aqui, gente, peraí. Já tem 15 dias tomando o mesmo leite. Eunice, mas pode ser que demore, tá? Existem vários tipos de alergia. Tem alergia que demora, pode demorar até uns 15 dias mesmo para começar a fazer o efeito, tá? Então, provavelmente não é uma alergia de resposta rápida, apesar dele estar apresentando um sintoma na pele, né? Mas pode ser. Pode ser. Meu filho de 3 anos tem alergia ao leite de soja e ao ovo. Muito difícil, não encontro nada para ele comer. Daniele, vou falar sobre isso um pouquinho mais no fim aqui da live, tá bom? Continua aqui na live que a gente vai continuar falando. Ele está há 20 dias com o rosto inchado, mesmo tirando tudo isso. Então, esse inchaço há uns 20 dias, não. Se você tirou tudo, não era para demorar tudo isso, não. Talvez você não tenha conseguido tirar tudo, talvez esteja escapando alguma coisa, né? Então, você precisa olhar bem o tratamento dele, olha o diário alimentar, ver direitinho a marca, os rótulos, tudo que você está usando e ver se não está escapando de alguma forma. Ou então ele pode ter alergia a alguma outra coisa que você não sabe, mas eu acho que é muito mais fácil de realmente estar escapando de alguma forma, tá? Porque não é para demorar mais de 20 dias para desinchar, não, se for sintoma da alergia alimentar, tá? Faz 20 dias que ele tá com o rosto inchado, mesmo tirando tudo, então precisa ver se você tirou tudo mesmo. Faz 20 dias que você começou a tirar tudo? Ou faz 20 dias que ele tá com o rosto inchado, mesmo que antes você já tinha tirado, precisa saber essa diferença também, tá? Mas não era para demorar tudo isso não, até porque inchaço é resposta de alergia rápida, né? Que é a alergia IgE mediada. Então, assim como ela aparece rápido o sintoma, ela desaparece mais rápido também do que a alergia tardia, tá? Então precisa prestar atenção nisso. Ó, eu vi uma pessoa mandando corações aqui, aproveita e vai mandando coração aí, gente. Manda coração, compartilha aqui, clicando aqui ó, nesse aviãozinho, manda pros amigos, pras outras mamães que vocês conhecem que precisam assistir essa live, tá? Mas voltando então ao ovo, que é o nosso tema de hoje, né? Então, como eu tava dizendo, existem muitas crianças que mesmo atingindo a cura, desenvolvendo a tolerância espontânea à alergia do ovo, às vezes elas estão demorando mais, elas estão atingindo isso mais lentamente e mais tarde do que antes, né? Então, o que antes costumava acontecer com 1 ano e meio, 2 anos, agora as crianças estão chegando até 5, 6, até um pouco mais, para daí desenvolver a tolerância. E isso acontece muito provavelmente porque ainda existem poucos profissionais realmente capacitados, realmente especializados em alergia alimentar, né? Para poder tratar esses pequenos alérgicos. Tem muito profissional que não sabe os detalhes que são importantes num tratamento de alergia. A maioria deles simplesmente fala assim, você tem que excluir
o alimento que está causando alergia. E ponto final. E não te explica detalhes, né? Não te explica detalhes sobre leitura de rótulo, sobre fazer diário alimentar, sobre cuidado com o ambiente, sobre fortalecer o sistema imunológico do seu filho e por aí vai. Então existem vários outros detalhes que são detalhes pequenos, mas que fazem toda a diferença. Sempre falo isso para vocês, né? Então, muito provavelmente, esse é um dos motivos pelo qual as crianças que estão desenvolvendo a tolerância, a alergia do ovo, elas estão fazendo isso mais tarde, de maneira mais lenta, né? E além disso, a gente tem também, e eu vou falar isso para vocês porque eu ainda vivo isso na minha prática profissional. Existem algumas famílias que, por mais que as mamães estejam empenhadas em fazer o que elas puderem para os filhos, eu sei disso porque eu também sou mãe, a gente sempre coloca o nosso filho em primeiro lugar e eu não tenho dúvidas de que vocês façam exatamente a mesma coisa. Mas eu ainda encontro muita resistência em muitas famílias a aderirem a uma dieta mais natural, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque a alergia alimentar também tem um lado positivo. Tudo nessa vida tem dois lados, né? O lado negativo e o lado positivo. O lado positivo de ter uma alergia alimentar é que ela meio que obriga a gente, né? Em especial, claro, a pessoa que é alérgica, mas quando se trata de uma criança ou de um bebê, acaba que envolvendo a família toda, né? Então meio que obriga a gente a voltar a ter uma dieta mais natural, a se alimentar de alimentos mais caseiros, excluir os alimentos que são industrializados, né, que são altamente manipulados, que são os alimentos que a gente chama de alimentos ultraprocessados. Então eu vejo muitas mamães procurando marcas de produtos confiáveis, né? Muitas vezes assim, bolacha recheada de tal marca, será que eu posso comer? Uma bala de tal marca, um salgadinho de tal marca, quando na verdade a gente deveria consumir menos desses alimentos e voltar, retomar aquele hábito da gente cozinhar em casa. E eu sei que é muito difícil a gente encaixar isso no nosso dia a dia também, porque não bastasse as dificuldades, os obstáculos da própria alergia, a gente muitas vezes não dá conta, né, de fazer todas as coisas de casa. E é por isso que a gente precisa de apoio, porque é super importante a gente voltar a ter essa alimentação mais caseira, mais próxima do que a gente tinha antigamente. Isso é um fator também que ajuda a criança a alcançar a cura mais rápido e que às vezes atrapalha um pouquinho e faz com que isso aconteça mais tarde, tá? Então, esse provavelmente é um dos motivos, ou melhor, são os motivos pelo qual a criança às vezes demora um pouquinho mais. Peraí, gente, tem mais perguntas, eu já até perdi aqui. Peraí. É super difícil achar algo para minha filha comer, ela tem alergia a leite de soja, corante, ovo, glúten, trigo, milho, banana, difícil até para produto de higiene. Os exames de IgE precisa ser feito com urgência ou se demorar a fazer o exame pode dar um falso negativo? Eita, peraí que tem duas perguntas aqui bem diferentes. Deixa eu falar primeiro aqui, ó, sobre o comentário da Helena, que falou que a filha dela é multialérgica. Então, gente, é claro que existem crianças que de fato são multialérgicas. A gente já considera a criança como sendo multialérgica quando ela tem alergia a 3 alimentos ou mais. E só que eu gostaria, assim, que vocês prestassem atenção. Eu nem tô dizendo que é o seu caso, tá, Helena? Porque eu não conheço o seu caso clínico, não acompanho a sua filha, mas eu tenho atendido muitos casos de hiperdiagnóstico. Já até fiz uma live para falar sobre isso também, que é aquela pessoa, aquela mamãe que às vezes ela não é bem orientada, ou às vezes ela é atendida por um profissional que não é especializado. Então, se ele não é especializado, ele não sabe fazer o diagnóstico correto, ainda que ele te peça exames. E aí é aquele médico que vai pegar um exame, por exemplo, de IgE, e tudo que apareceu ali positivo naquele exame, ele vai mandar você cortar da dieta. Ou então, ele vai imaginar que pode ser, talvez, quem sabe, um determinado alimento e manda você cortar da dieta também. Sem fazer, por exemplo, um TPO. Porque eu já atendi várias crianças que a mãe fala pra mim, olha, minha criança foi primeiro diagnosticada com APLV. Ela tinha, nossa, tem cachorrinho latindo aqui no meio da live, gente, ao vivo vocês sabem como que é, né? A minha criança, ela foi diagnosticada com APLV, ela só tinha APLV. Aí o médico falou assim pra mim, vai pra casa, tira todo o leite e derivados e pronto. Normalmente eles falam só isso, eles não falam os detalhes, né? Até porque quem entende de dieta nem é médico, é nutricionista. Mas nem todas também vão saber orientar vocês em relação à alergia. E aí a mãe vai pra casa, tira essas coisas todas e ela vai descobrindo, conforme ela vai pesquisando, conforme ela vai falando com outras mães que ela precisa também
prestar atenção nos produtos de higiene, que ela tem que prestar atenção, às vezes, até em brinquedo, tem que prestar atenção em produtos da escola, produtos escolares, no ambiente, isso e aquilo, algumas informações corretas, algumas nem tanto, algumas que confundem. E aí, às vezes, a própria mamãe, por conta, começa a achar que a criança está reagindo a tantas coisas, porque essa criança não estabiliza, e começa a ir excluindo um monte de coisa da dieta. E essa criança, às vezes, não estabiliza, não porque ela é alérgica a tudo isso, mas porque ela ainda não conseguiu tirar completamente a proteína do leite da dieta. Ou então, ela até é alérgica a mais coisas do que o leite, mas às vezes era o leite e a soja por reatividade cruzada e também o ovo. Só que aí, enquanto a mamãe ainda não descobriu que era o ovo, ela foi tirando outras coisas e a criança continuava sendo passando mal, com sintoma, e vai tirando, até que chega no ovo também. Enfim, por que eu tô falando tudo isso pra vocês? Porque a maioria dos casos que eu atendo, e mais uma vez, Helena, não sei se você tá aqui na live ainda, mas não tô dizendo que é o caso da sua filha, porque eu não acompanho a sua filha. Mas na maioria das vezes, quando eu atendo essas crianças, elas na realidade não são alérgicas a todos esses alimentos, ainda que elas sejam multialérgicas. Lembrando que multialérgica é a criança que já tem alergia a 3 ou mais alimentos. Então ela pode ser multialérgica? Sim. Pode ser que ela tenha alergia ao leite de vaca, à soja, ao glúten e ao ovo, por exemplo. Agora, quando a mãe me aparece com uma lista enorme de 10, 14, 15, 20 alimentos, eu tenho uma tendência a desconfiar que foi um hiperdiagnóstico, porque a chance de que tenha acontecido isso é muito maior. Não quer dizer que todos são, tá, gente? Não é impossível, mas é assim muito, muito raro. E o número de pessoas que me procuram com esse tipo de diagnóstico, esse tipo de queixa, é muito maior do que o número de alergias que realmente existem desse tipo. Então vocês tomem cuidado com esse hiperdiagnóstico, porque vocês começam a tirar, e a criança começa a ficar com problemas de nutrição, problemas de crescimento, desenvolvimento. O sistema imunológico dela jamais amadurece, porque você não está dando nutrição para essa criança, e aí vai virando uma bola de neve ao contrário, sabe? Ao invés dela ir melhorando, ela vai piorando. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o hiperdiagnóstico, com a hiperexclusão de alimentos, tá? Porque se de fato ela é alérgica a tudo isso, é muito difícil mesmo, até para produtos de higiene, claro, porque tem alergia a tudo, né? Aí fica muito difícil realmente de fazer isso. Mas teve uma outra mamãe aqui que falou que também sente dificuldade e o filho dela tem alergia a soja e ovo. Neste caso, você vai ver que não é tão difícil assim fazer a dieta da criança de exclusão, se você pensar nisso que eu acabei de falar, da gente retomar a dieta mais natural, né? Voltar a cozinhar em casa e etc. Porque a maioria das receitas que vai ovo, a não ser um omelete, uma coisa assim que é basicamente ovo, dá pra gente fazer sem ovo. E por que eu tô dizendo isso pra vocês? Não sei se estão todos que me acompanham aqui há tanto tempo, mas eu sou alérgica. Então eu faço coisas sem ovo. E aqui na minha casa eu faço bolo sem glúten, sem ovo. Eu já postei várias receitas para vocês. A gente tem um e-book com receitas testadas dentro do programa Chega de Alergia. Tudo sem ovo. E sem soja também. Na verdade, a soja e o ovo, eles são mais difíceis da gente tirar da alimentação quando a gente consome produto industrializado, porque praticamente todos eles, principalmente soja, a maioria, grande maioria, vai estar escrito ali no rótulo que pelo menos tem traço. Né? Contém traços, pode conter, principalmente da soja. Mas o ovo, ele também está muito presente na indústria. O ovo, o glúten e tudo isso daí. Por que esses alimentos estão presentes na indústria? Porque são alimentos que dão um aspecto, especialmente visual, melhor, sabe? Principalmente quando a gente fala de glúten, fazendo um parênteses aqui na alergia do ovo. Por que a indústria usa tanto farinha de trigo? Nossa, Isa, se tem tanta gente com alergia ao glúten, bem que eles podiam usar menos, né? Mas por que a indústria faz isso? Porque o glúten, que é a proteína da farinha de trigo, né, do trigo, ele ajuda a dar liga na massa, né? Quem já experimentou fazer pão, bolo, bolacha, inclusive eu publiquei nos meus stories hoje, a hora que vocês saírem aqui da live, vão lá assistir os stories. Pra quem tá no YouTube, assiste os stories lá no Instagram. Pra quem tá me vendo aqui no Instagram, depois vocês vão olhar os stories. Eu acabei de publicar um pão que eu estou fazendo, porque ele está assando enquanto eu tô conversando aqui com vocês, um pão sem glúten e que eu também não coloquei ovo, não coloquei leite, eu não coloquei nada disso, e depois
depois eu vou vir mostrar para vocês o resultado. Então, quando a gente faz a comida em casa, tomando todos os cuidados, claro, com contaminação cruzada, cuidado com os ingredientes que eu vou usar como matéria-prima para fazer, é muito mais fácil da gente conseguir vários alimentos sem esses ingredientes. Então, em casa, dá para eu fazer bolo, dá para eu fazer pão, dá para eu fazer bolacha, dá para fazer um monte de coisa sem ovo. A mesma coisa soja. Em casa, dificilmente um alimento vai ter traços de soja, porque a gente não compartilha maquinário com nada que faz soja. A soja, eu acho que é mais fácil da gente usar em casa, vinda do óleo de soja, né? Mas o óleo de soja também é bem difícil de causar reação alérgica. Mas, de qualquer forma, ainda que você tenha que tirar o óleo de soja, a gente consegue substituir o óleo de soja por tantos outros óleos, né? A gente tem óleo de girassol, óleo de canola, a gente tem azeite, a gente tem vários outros. Óleo de gergelim, que aliás é uma delícia, né? Não sei se vocês já experimentaram óleo de gergelim, principalmente para fazer comida salgada. Fica bom, hein? Então, a gente tem outras opções. Então, quando a gente cozinha em casa, fica um pouco mais fácil. Então, tentem colocar isso em prática. Vocês vão ver como acaba facilitando um pouco essa coisa do... Nossa, eu não sei o que eu dou para o meu filho comer, porque tudo que eu vou comprar tem esses ingredientes. E, de fato, quando a gente vai contar com a indústria, é isso mesmo. A não ser que você tenha como comprar, como adquirir produtos de alguma loja especializada em produtos para alérgico, né? Mas aí, dependendo da cidade que você mora, se for uma cidade menorzinha, difícil, né? A gente tem também dentro do programa Chega de Alergia uma lista de fornecedores que fornecem através da internet, etc. E que são produtos seguros, né? Ou então você pode ir nessas casas de produtos naturais e tal, que é normalmente onde a gente encontra farinha de arroz, né? Farinha de grão de bico, outras farinhas aí. Mas, de um modo geral, dependendo da cidade que a pessoa mora, fica mais difícil de encontrar até os ingredientes para cozinhar mais em casa, né? Eu sei disso. Aí precisa comprar pela internet, né? É uma alternativa que a gente tem. E se a gente for pensar bem, até que apesar das dificuldades, a gente vive um momento um pouco menos difícil, né? Porque pensa bem, eu tenho mais de 40 anos, eu sou alérgica e fui diagnosticada com dermatite atópica, eu tinha 2 aninhos de idade. Então pensa como que era isso há 40 anos atrás. Há 40 anos atrás não existia internet. Nossa, gente, como eu tô velha, hein? Há 40 anos atrás não existia internet, então não tinha como comprar na internet, né? Ou minha mãe tinha que ter a loja aqui na nossa cidade, ou não tinha jeito. Não tinha diagnóstico de alergia, aliás, nem sequer se falava em alergia alimentar, essas coisas todas, sabe? Eu lembro que uma das orientações que o médico dava pra minha mãe é que eu não podia suar nem brincar com terra. Aí a minha mãe falou, gente, mas como que eu vou fazer pra criança não suar, né? De fato, o suor piora a alergia que eu tenho, mas... não tem como, a gente tem que ter outras formas de controlar. E aí, com o tempo, eu descobri que através da alimentação eu conseguia melhorar esses sintomas. Mas, então vocês imaginam que a dificuldade era muito maior. Então, tem mamães que já sofreram bem mais do que a gente hoje em dia, viu? Mas então, o que eu quero dizer com tudo isso é que eu sei que não é fácil. Mas a gente tem algumas alternativas sim, tá? E voltando aqui à nossa alergia ao ovo, deixa eu só ver se tem mais alguma pergunta. Nossa, tem. Bebê de 6 meses teve alergia ao ovo com sintoma de urticária. O pediatra pediu IgE ao ovo, mas não tive como fazer o exame. Será que dá alteração oculta ou sempre vai dar o resultado certo independente do dia? Olha, como que é seu nome? Lândia M. Dantas. É isso o seu nome? Se eu tiver falado errado, você me desculpa, tá, gente? Eu tô sem óculos, porque senão dá reflexo aí pra vocês. Eu não enxergo direito essa letrinha miudinha aqui do direct do Instagram. Dos comentários aqui do Instagram. Mas ela tá me perguntando sobre o exame de IgE, né? Olha, se o seu bebê tiver alergia mediada, vai aparecer, não importa quando você faça, tá? Não dá alteração oculta, não. Não dá. A não ser que ele não seja IgE mediado. Aliás, eu vou aproveitar a sua pergunta para falar isso, porque eu tô falando aqui que existem várias proteínas, né? Falei para você, até enrosquei aqui na hora de lembrar o nome das proteínas, mas enfim, a gente sabe que existem várias proteínas dentro do ovo e a criança pode ter alergia a uma ou mais dessas proteínas, né? Mas, além de ter alergia a diferentes proteínas, e essas proteínas, dependendo de qual proteína a criança tem alergia, o sintoma pode ser diferente, a gente também tem tipos diferentes de alergia a um mesmo alimento. Falei isso para vocês também na nossa última live, quando eu falei sobre a PLV. Mas esses diferentes tipos valem para qualquer alergia alimentar. Então, mesmo que eu tenha alergia ao leite de vaca,
ou ao ovo, ou à soja, ou a glúten, eu posso ter esses diferentes tipos. Por que que a gente tem diferentes tipos? Porque a alergia alimentar, ela está relacionada com o nosso sistema imunológico. E a gente não tem só uma forma de acionar o nosso sistema imunológico, de defender o nosso corpo. A gente tem várias formas, né? Uma delas é usando anticorpos, é fabricando anticorpos específicos, né? Por isso que é IgE. IgE é a abreviação de imunoglobulina específica. Então, quando eu peço um exame de IgE, como foi o caso aí do pediatra, para uma determinada proteína, por exemplo, pediu lá para a proteína do leite de vaca, ou albumina, para ver se tem alergia à proteína do ovo. Se a criança usar esse tipo de defesa, ou melhor, o organismo, o sistema imunológico dela tiver acionado as imunoglobulinas específicas para combater essa proteína, vai aparecer no exame de sangue. Mas e se ela não tiver esse tipo de alergia? Ela pode ter uma alergia que não usa as imunoglobulinas, que a gente chama de não mediada. Então, nós temos a alergia mediada por imunoglobulina, que é aonde vai aparecer o IgE, e temos a alergia que não é mediada. Se ela não for mediada, ela não vai aparecer em exame de sangue, tá? Pode fazer exame de sangue, pode fazer teste na pele, não aparece. E aí, como é que faz para eu descobrir se a criança tem alergia, então, se ela não tiver alergia mediada? Aí tem que fazer teste de provocação oral, tá? É claro que se a sua criança, você está falando para mim que ela tem urticária, é um sintoma na pele. Normalmente, sintomas na pele estão relacionados com alergia mediada. Então, a probabilidade de que seja mediada é maior por conta do sintoma dela e provavelmente por isso o pediatra pediu o exame de IgE. Tá? Mas, vou falar de novo, eu sou muito repetitiva com essa frase, mas é para vocês não esquecerem que a alergia alimentar é uma caixinha de surpresa. Pode ser que a sua criança esteja com um sintoma bem específico de alergia mediada, mas que não seja uma alergia mediada. É por isso, gente, que para fazer diagnóstico de alergia alimentar, um bom profissional realmente especializado, ele vai usar 3 coisas, que a gente fala que é o tripé do diagnóstico. Ele vai ter a história clínica. O que é a história clínica? É tudo aquilo que a gente pergunta para vocês durante uma consulta. Uma consulta comigo, por exemplo, demora no mínimo 1 hora. E dependendo do caso, eu já fiquei com mamães, quem tá aí me assistindo, que é minha paciente, pode comprovar. Às vezes eu fico 1h30, 2, dependendo do caso. Porque eu quero saber tudo que eu puder saber, porque qualquer detalhe pode fazer diferença no diagnóstico. Então eu quero saber tudo da história daquela criança para eu saber a história clínica dela. Aí eu preciso dos exames, como esse que o pediatra pediu, né? Porque esse exame vai, se for IgE mediada, ótimo, a gente já mata ali, vai aparecer no exame. Se não for, e ela tiver pela história clínica me definir, né, me dá um direcionamento de que essa criança realmente tem alergia alimentar, aí a gente vai investigar através do teste de provocação oral, entenderam? Então, normalmente a gente faz esses 3 para conseguir chegar num diagnóstico. Só que tem um outro detalhe, né? A hora que eu falei para vocês aqui no comecinho da live, por causa de uma pergunta que me fizeram sobre uma criança multialérgica. Nem sempre tudo que aparece no exame de sangue a criança tem alergia, tá? Porque nós que somos pessoas alérgicas, e quando eu tô falando nós, eu tô me colocando junto com as crianças, porque eu também sou alérgica, nós que somos alérgicos, o nosso organismo tem uma tendência a produzir anticorpo específico para qualquer coisa que a gente já tenha tido contato. Isso não significa que eu tenho alergia àquele alimento. Aí como é que eu vou saber isso então? Porque no exame do meu filho deu lá que ele tem alergia a 10 coisas diferentes. TPO. Tem que fazer TPO. Por isso que a gente fala que o TPO, que é o teste de provocação oral, é o padrão ouro de exame. Porque ele é o único que consegue mostrar pra mim se a criança tem mesmo alergia, ainda que tenha dado negativo no exame. Ele é o único que pode comprovar pra mim que aquele que deu no exame não é uma alergia de fato, né? Não é uma alergia que ela tem. E é ele também que consegue me falar qual é o grau de sensibilidade da criança, se a criança já desenvolveu tolerância. Gente, TPO é vida. Tem que fazer TPO sempre. Inclusive, já fiz uma live para falar sobre TPO. E deixa eu lembrar vocês, né? Já que tem bastante gente interagindo e me fazendo perguntas, eu não sei porque não tá subindo, eu não tô vendo mais as perguntas de vocês. Se vocês tiverem também sugestão de tema, quem tá assistindo
pelo YouTube, escreve a sugestão aqui ao comentar o vídeo, se você estiver assistindo ele já gravado. E quem tá no Instagram pode mandar pelo direct, ou fica de olho também nos stories, que às vezes eu coloco caixinha lá perguntando tema, tá? Porque aí talvez fique até mais fácil de eu responder perguntas de vocês quando tá dentro do tema, tá bom? Então, ó, um dos sintomas frequentes de alergia a ovo é a urticária, como é o caso da filha do bebê aqui da Helena, né? Da Helena? Ah, não, a Helena é a que me fez a pergunta antes, né? É a Lândia. Ela falou que a filha dela tem urticária, por isso que a médica desconfia, né, do ovo, porque é um dos sintomas mais comuns, tá? Então, ó, deixa eu falar pra vocês os sintomas, sinais e sintomas da alergia do ovo. Erupções cutâneas, urticária, né? Dermatite atópica também pode ser alergia ao ovo, que é a alergia que eu tenho. Congestão nasal, é mais raro, tá? Acontecer congestão nasal por causa de alergia ao ovo, mas pode acontecer. Chiados leves, tosse e sintomas digestivos como dor de estômago, diarreia, náusea e vômito. Então percebam que o sintoma é muito parecido com as outras alergias alimentares, né? Então, só pelo sintoma, a gente não consegue fechar um diagnóstico. A gente vai assim, o que é mais comum acontecer com uma criança que é a PLV? Sangue e muco nas fezes? Não tem sangue e muco nas fezes? Então, vamos investigar algum outro tipo de alergia, mas sempre usando o tripé. A Helena tá falando aqui que a imunoalergista da filha dela pediu para tirar tudo o alimento e depois ir colocando um a um para ver. Quando ela brinca com massinha na escola, ela fica com a mão cozida. Então, sabe que é muito comum ter proteína de leite em massinha, viu? É proteína de leite e glúten, esses dois, tá? Porque tem massinha que usa farinha de trigo na composição. Precisa conversar com a escola qual é a marca que eles estão usando, tá? E aí você precisa ir investigar uma marca que seja segura para mandar para a escola, porque pode sim, dependendo da sensibilidade que ela tiver, ela reage brincando com a massinha. Ah, então a imuno tá fazendo certo, assim. Eu prefiro, como eu sou nutricionista, eu não gosto de mandar tirar tudo e depois ir fazendo um a um. Até porque o ideal seria que você tivesse tido acompanhamento já na introdução alimentar. Porque é na introdução alimentar que a gente faz isso. Mas eu sei que tem criança que às vezes vai aparecer alergia só depois, né? Então isso dificulta um pouco também. Mas eu prefiro, assim, excluir aqueles que são os mais passíveis de dar alergia. Então aqueles que são mais comuns. E aí a gente vai observando os outros alimentos. Mas essa forma que a alergista, que é imuno, né, te orientou, não tá errada, não. Eu acho que dependendo da situação, por isso que eu tô falando sempre, dependendo da situação, não é o caso da sua filha, porque eu não conheço, não sei a história. Ela que acompanha deve saber melhor, claro, com toda certeza, né? Então, no caso dela, essa orientação tá certa, porque se é uma criança que já passou a fase de introdução alimentar, uma criança maiorzinha, uma criança que descobriu mais tarde a alergia, aí não tem como você recomeçar a introdução. Aí tem que fazer o caminho contrário, né? Tira tudo e vamos colocando um a um devagar, obedecendo direitinho a orientação de quantos em quantos dias, a quantidade, etc, que ela deve ter passado para você. Mas por que eu tô falando da introdução alimentar? Porque o ideal, especialmente vocês mamães que já têm diagnóstico enquanto é um bebezinho, enquanto você tem um bebê em casa, aproveita essa chance para já fazer a introdução alimentar da forma correta, porque aí você não vai passar por esse tipo de insegurança, sabe? Muitas mamães não sabem direito como agir na introdução alimentar, porque também não recebem essa orientação do profissional de saúde que acompanha e acaba fazendo mais ou menos aí por intuição. E aí a criança começa a reagir a coisas, muitas vezes a mãe não sabe que existe alergia que demora mais para aparecer sintoma, alergia que demora menos, que não é todo exame que detecta alergia, etc. Até porque se às vezes nem o profissional sabe, né, como é que a mãe vai saber? E aí ela começa, ela por conta, a excluir, como eu falei para vocês no início da live. Então se você faz a introdução alimentar da forma correta, você não corre risco de passar por isso depois. Mas então, Helena, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que essa orientação dela é bem acertada. Você tirar e depois... Então, na verdade, eu imagino, né, pelo que você tá me falando, que você ainda não tem certeza se ela tem alergia a tudo isso, né, de fato. Então, você vai aí testar e, ó, vale a pena você fazer esse teste, viu? Porque a grande maioria das crianças não tem alergia a tudo isso de alimento. E eu já passei por algumas mamães... também não tô dizendo que é o seu caso, pelo amor de Deus, mas eu já passei por algumas mamães meio teimosinhas que não querem testar. Talvez por insegurança, eu entendo isso, mas, gente, precisa, porque você não pode deixar a criança sem comer nada, né? Precisa, faça, viu, Helena? Faça, que é bem importante isso daí.